Deus continua abençoando meus preciosos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo nunca te desampare, mas que esteja sempre contigo, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, que Deus sempre esteja presente, juntamente com os seus anjos, e dando para nós compreensão que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. E é duro para nós isso, mas é uma pura verdade. E tudo que acontece tem um motivo positivo ou negativo, mas nada acontece por acaso. Todas as coisas estão sob o controle de Deus. Seja nuvens, seja estrela, seja os astros, seja a vida vegetal, seja a vida humana, animal, tudo coopera para o bem daquele que ama Deus. Então a gente tem certas coisas na Escritura que você olha e vê que o começo daquilo parece um desastre, mas você vê que o final chega onde Deus queria que chegasse. Nós temos a experiência de Sansão, que começou lá queimando a roça dos filisteus, depois veio matando os filisteus, matou 1000, uma queixada seca na mão. Depois nós vai vendo que daquela mesma queixada ele ora a Deus e Deus faz daquela queixada uma fonte de água. E nós vemos depois Sansão totalmente fracassado, totalmente com o olho arrancado dele, cego, preso, foi para a escravidão, moendo no lugar que moía o cavalo, como que o boi puxava aquele moinho. Agora é Sansão que fazia o trabalho dos animais. Deu férias para os animais, né? E deu férias para quem puxava aquele moinho. E ele entrou no lugar fazendo um trabalho gratuito, só a troco de comida, um serviço escravo, que nem Israel ficou lá no Egito por 400 anos, assim estava Sansão, escravo, mas Deus tinha um plano com Sansão, de ele libertar Israel da mão dos filisteus. Para isso ele nasceu, para isso ele cresceu, para isso ele foi preparado por Deus. Deus nunca desistiu de Sansão. Deus nunca desistiu de Sansão. Olha que ele casa com uma moça que não é de Israel. Até os seus pais falaram para ele: tem moça aqui entre nós, por que casar com a moça que é nossa, do povo do nosso inimigo, do qual nós somos escravos, e você vai casar com moça que entre eles? Ele não se importou com os conselhos do seu pai, da sua mãe. Ele foi lá e casou, e depois não deu certo. E ele se revolta, porque deram a esposa dele para um amigo dele, e queima a roça dos filisteus. Depois daí veio ele indo na Gásia, cidade de Gásia, ficou lá envolvido com uma prostituta até meia-noite, e depois o povo da Gásia, vendo que ele estava dentro da cidade, se armaram para pegá-lo de surpresa, fechando o portão para não ter saída para ele.
Ele arranca o portão, parmeia o portão, joga o portão longe, que ele era 100 homens de Samambana para fechar aquele portão. Ele sozinho arranca tudo, mas estava lá envolvido com uma mulher. Depois ele se envolve com Dali, ele se envolve feio, um envolvimento mesmo bem feio mesmo. E ele não se importa. Ali o irmão Brana disse que ele deu o coração dele para Dalila e deu a força dele para Deus, mas Deus não desistiu dele. Ainda que ele estava com toda essa alta e baixa, com esse uma vez um herói, outra vez fracassado. Um dia ele estava na vitória, outro dia estava na derrota. Até que por fim ele chega no fundo do poço. Quando ele vai para o moinho, ele vai para o fundo do poço. Perdeu a força, perdeu Deus, perdeu os dois olhos, só fica perdendo. E lá vai ele, agora ganha um trabalho que ele não tinha. Trabalhar para o inimigo, moer trigo para o moinho no lugar de boi. É o serviço que os boi faziam, o que o jumento fazia. Ele vai, põe ele no lugar. Mas Deus não desistia dele. Deus não abriu mão de Sansão. Deus falou que ele ia libertar Israel. Para isso ele ia nascer. Antes do nascimento dele, o anjo encontrou com a mãe de Sansão, encontrou com o pai de Sansão na segunda vez, explicou para eles a dieta que esse menino tinha que ter e qual é que era a missão dele, era libertar Israel dos filisteus. Porque os filisteus, irmão, foi uma das nações que mais atacou Israel. Eu não sei porquê, mas ele tinha ódio terrível de Israel. E os filisteus, não somente eles levavam embora o imposto, cobravam imposto de Israel, ele levava embora também a mercadoria, os plantios, eles levavam embora tudo que Israel plantava, criava, os animais. Determinado mês no ano, que era tempo de colheita, ele só ia no tempo da colheita. Ele não ia ajudar a plantar, não, nem lavrar. Ele só ia no tempo da colheita. Colhia tudo e levava embora. Assim era um ano, outro ano. Israel ficava com o quê? Com nada. E tinha mais, eles tiraram todo o armamento de Israel, todas as espadas, todas as lanças, eles levaram tudo embora para Israel não poder guerrear. Você fala assim, por que Israel não guerreava contra os filisteus? Ele não tinha armamento. Eles tiraram todos os armamentos para Israel não guerrear contra eles. Agora Sansão luta sem armamento. Você pode ver que Sansão, ele não tem armamento. Sansão não usava espada, lança, porque não tinha. Os filisteus tinham levado embora. Só que os filisteus não levou uma coisa embora. Eles levaram embora suas espadas, suas lanças, levaram embora todo o escudo, todas as coisas que Israel tinha, até falando de armamento de guerra, até alimento, imposto. Só que tem uma coisa que eles não conseguiram tirar de Israel: Deus. Não conseguiram tirar Deus de Israel. Não conseguiram levar Deus a fracassar com a sua promessa que ele fez
de usar Sansão para eliminar os filisteus. Isso era promessa. Isso, Deus levantou Sansão para isso. E se Deus levanta você para seguir a mensagem, você vai encontrar muito tropeço no caminho, muitos filisteus, porque os filisteus estão aí. Ele não está com o nome de filisteu, mas o espírito que estava nos filisteus, espírito não morre. A pessoa que ele usa morre, ele passa a usar outra. Está aí, irmão. Os filisteus estão aí. E ele está aí fazendo o mesmo serviço, atrapalhando aquele que Deus tem um compromisso com ele, atrapalhando a pessoa que Deus fez uma promessa com ela. Todas as pessoas que Deus separa ela para um trabalho, para ele, essa pessoa sofre. Você pode olhar na Escritura, você pode vir lá de Adão, começando com Adão, começando com Eva, depois você vem caminhando na Escritura, você vai encontrando Abraão também. Tinha hora que tinha seca na sua terra, tinha que descer para o Egito, descer lá no Amalequitas, ele tinha que descer. Depois você encontra Isaac, a dificuldade também que tinha, abria poços, o filisteu de novo. O filisteu é um inimigo antigo, o inimigo antigo do povo de Deus, o filisteu. Esse abria poço, Abraão abria poço, o filisteu entupia. O Abraão abria outro poço, o filisteu ia lá, entulhava tudo, não dava sossego. E não tendo água, como os animais vão viver? Então Abraão cavava poço, achava água, chegava a achar água, mas o filisteu ia lá, entulhava tudo. E você sabe que um poço entulhado é mais difícil você tirar o entulho do que você abrir o novo. É mais difícil tirar o entulho do que você abrir o novo e ele entulhar. Aí veio Isaac também veio na mesma caminhada de Abraão, restaurando o poço que o seu pai abriu, mas os filisteus entulhavam de novo. O filisteu sempre foi assim, sempre inimigo de Israel, não conseguia ser amigo daquele que Deus tinha separado para usar. Que Deus separou Abraão, saia da tua parentela, que eu vou levar você para o lugar. Você não conhece isso, você vai herdar. Você é meu herdeiro, né? De você eu formarei uma grande nação. Então Deus separou Abraão, Deus separou Isaac. Jacó foi amado por Deus antes de nascer. Amei Jacó e aborreci de Esaú. E Deus era com Jacó. Mas o Jacó só tinha embaraço, as pessoas embaraçavam ele. Olha bem, só parei de casar com a mulher que ele amava. O sogro dele fez trabalhar 14 anos de graça para poder casar. Aonde você viu isso? Aonde você viu isso na história? Um homem trabalhar 14 anos para poder casar com a moça, sendo que casar com a moça, ele era livre, ele era solteiro, ela era solteira, não tinha embaraço. Os dois eram livres para casar. Mas como tinha que dar um dote para o pai da moça, então ele tinha que dar um dote. E o dote, o Jacó não tinha o que dar. Você vê a situação do eleito? Você vê a situação do eleito? Ao que ele quer, tem que lutar. Ele não tinha dote para dar para Labão, pai da Rebeca, Raquel. Ele não tinha dote. Tem hora que você não tem nada. Tem hora que você quer uma coisa e não tem nada. E você tem que dar, mas não tem para dar. Tem hora que você vai querer revoltar contra Deus? Você não vai revoltar contra Deus.
Aí piora. Você tem que fazer o que Paulo mandou. Tudo dá para o bem daquele que ama a Deus. Tudo dá para o bem daquele que ama a Deus. E o apóstolo Paulo vai mais além. E o apóstolo Paulo tinha peso, viu? O apóstolo Paulo podia ensinar essas coisas, que ele tinha vida para isso. Ele tinha vida para falar as coisas. Quando ele fala assim, em tudo da graça, ele vivia isso. Ele vivia isso, em tudo da graça. Tudo dá para o bem daquele que ama a Deus. O apóstolo Paulo sabia disso, com experiência de vida. Ele não estudou, não falava por estudo. Ele falava o que ele vivia. E você vê que esses homens, irmão, como eles eram impedidos, seus poços eram entulhados, suas roças eram colhidas. No tempo de Gideão mesmo, no tempo de Gideão foi encontrado maiando trigo no lugar que ele fazia vinho. Naquele lugar que eles faziam vinho, esse lugar que ele amassava o vinho, Gideão estava maiando trigo ali, maiando escondido. Que o anjo falou para ele: vai nessa força que você libertará Israel. Aí ele perguntou: mas se Deus está conosco, cadê o milagre? Fala que Deus abriu o mar vermelho, tirou Israel do deserto. Assim a história ensina. Mas cadê esse Deus? Cadê esse Deus para tirar nós da mão de quem? Novamente, pode ir lá ver que era o filisteu. Pode ir lá ver que era o filisteu. E o filisteu não era um povo fácil de lidar com ele. E até que ele conta aqui com Sansão. Aí Deus fala para Sansão que Sansão tinha que eliminar eles. Sansão tinha que expulsar eles. Agora ele vê Sansão com os dois olhos arrancados, cabelo cortado, lá no moinho. Você vai falar assim: isso aí que é o libertador? Se você olhasse nele, você ia ter dó dele. Fala assim: mas esse aí é o homem que Deus levantou. O homem vive numa vida alta e baixa. Uma hora está na igreja, outra hora não está mais, outra hora vou, outra hora não vou mais. Outra hora a igreja é uma bênção, outra hora a igreja não é mais. Um homem que não tem nível. Uma hora está lá em cima, outra hora está aqui embaixo. Um dia é crente, outro dia é pagão. Um dia está alegre com Deus, outro dia está triste. Desequilibrado, pessoas desequilibradas, que ela não tem nível, não sustentam uma vida acesa, uma luz acesa. Tem hora que esquenta, tem hora que paga. E assim era Sansão. Mas Deus era com ele, Deus era com Abraão. Não importa que entupia o poço que ele abria, Deus era com ele. E ele não desanimava. Entupia um poço, ele abria outro. Entupia aquele outro, ele abria outro. Ele não desanimava. É assim o homem de Deus. Agora volta lá para José. Volta para José do Egito. Volta lá. Você vai ver o que é um eleito, a caminhada do eleito aqui na terra. Veja José do Egito, a caminhada do eleito, odiado pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos como escravo, tirou seus irmãos do lar, de lado do pai, tirou seus irmãos com apenas 17 anos de idade, um menino, com 17 anos de idade, me joga esse menino lá na mão dos ismaelitas. Os ismaelitas levam esse menino para o Egito. Lá esse menino vai para leilão como animal, como escravo. Sendo que tinha um pai, que era Jacó, a graça. Tinha um lar que ele era amado. Agora se encontra lá no leilão e é arrebatado por Potifar. E o lar de Potifar se torna um lar prosperado.
porque onde ele ia prosperava, é um tipo de Jesus. Onde Jesus está tem prosperação, meu irmão. Onde Jesus está tem prosperação. A prosperação não é algo que você tem que fazer, que você tem que lutar, que você tem que jejuar, que você tem que orar, que você tem que isso, que você tem que se ralar. Não. Isso vem com a presença de Jesus. Quando você tem Jesus, você tem a prosperação. Porque a prosperação acompanha ele. Você tem um, você tem outro. Se você tem um, você tem outro. Então quando Potifar leva ele para o lar dele prospera, mas a esposa de Potifar se invade em cima dele. Olha a situação do eleito. Olha a situação que os eleitos passam. Atacado pela mulher de Potifar numa prática de adultério. Olha aí. Veja bem como que é atacado. O irmão sabe que os eleitos é o povo mais atacado que tem por mulher. Por mulher. Cada vez em quando você ouve um que cai aí. Um que cai aí. Mas são atacados. São atacados. Alguém invita, alguém corre, alguém foge. Porque tem que viver fugindo. Tem que viver correndo. Se não quiser cair, tem que viver correndo. Correr que nem Jesus correu para o Egito. Para não ser morto por Herodes. Para não ser morto por Herodes, teve que correr para o Egito. E é a mesma coisa da gente. A gente tem que fugir. Para não cair em certo pecado, tem que fugir. Viver fugindo. Que o apóstolo Paulo também fala, fugiu. Jovens da paixão da mocidade, tem que fugir. Viver fugindo. Cadê Jacó fugiu do seu irmão? Ou foge ou morre. Ou você foge ou morre. Porque as coisas te atacam. Ataca mesmo para derrubar. E José foi atacado pela mulher de Potifar. A mulher era feia? Claro que não era. A mulher era cheirosa? Claro que era. Era a mulher de Potifar. Ela era a mulher do oficial do Egito. E provavelmente, se ela era mulher do oficial, ela era uma dama. Ela era mulher do palácio. Ela era mulher ainda mais do Egito, que dali saía todas as modas do Egito, saía tudo do Egito, que saía vendendo para toda a nação as suas roupas. Era do Egito, que a irmã Bona disse que a mulher de Ló vestia a roupa das carruagens que vinham do Egito. Era tudo moderno. Pense bem como que essa mulher do Potifar se vestia. Pense bem como ela se apresentava. E José apenas com 17 anos, 18 anos, na flor da idade, longe de casa, ali sozinho, ali, naquela casa, sozinho, como dizia assim, de irmão, não tinha ninguém que orasse por ele, ninguém que conversasse com ele, ninguém que jejuasse por ele, não tinha ninguém. E atacado por aquela mulher, mas Deus era com ele. Deus era com Abraão. Tupia o poço, ele abria outro. Isaac também, tupia o poço, ele abria outro. Deus era com Jacó. Não importa o que seu sogro quis embrulhar ele, fazer ele trabalhar 14 anos, Deus não desanimou ele. Deus era com ele, Deus dava ânimo, Deus dava coragem, porque nós sabemos que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso consolador. Deus dá paz na tormenta. Deus dá paz na tormenta. Deus é cobertor no frio. Deus é amor no ódio. Deus é luz nas trevas. Não tem como você tirar Deus de cena da vida do eleito. Ele passa por momentos difíceis, mas tem a graça de Deus dominando, operando, animando, encorajando. Não importa onde esteja. Não importa que esteja dentro de uma fornalha, como estava Nabuco, como estava Mesaque, Abednego, aqueles 3 filhos de Deus ali dentro.
os 3 filhos jogados na fornalha por Nabucodonosor. Acendeu a fornalha 7 vezes a mais, aumentou o castigo. Quando era lá de Nabucodonosor, da Babilônia, que fazia alguma coisa errada, que era jogado na fornalha, ela era acesa de uma temperatura. Quando tratava de filho de Deus, aumentava. Você está vendo, irmão? Quando trata de filho de Deus, aumenta o castigo. A coisa é dobrada. O castigo é dobrado. Então aumentou 7 vezes a mais. Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogou os 3 dentro da fornalha, mas Deus era com eles. Deus também desceu junto. Deus não deixou os 3 andar juntos lá na fornalha. Deus se tornou amigo deles, companheiro deles. Enoque andou com Deus 300 anos e Deus tomou para si. Agora nós vemos aqui, não é Enoque andando com Deus, Deus andando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus anda conosco. Ele falou para o irmão Breno, quando o irmão Breno estava no mato, ele falou para o irmão Breno em viva voz: deixa eu caminhar contigo. O irmão Breno falou: Senhor, é tu, Senhor, sou eu, deixa eu caminhar contigo. Ele falou: o irmão Breno falou: vem, Senhor, caminha comigo. O irmão Breno disse que eu via estralar a folha do passo de Deus. Você fala assim, isso aí é errado, pastor. É errado. Então você vai na Bíblia, que ele fala para Davi, quando você vê os meus passos no pé de amoreira, sai para a guerra que eu dei permissão. Quando você vê meu passo no pé de amoreira, você ouvir eu andar sobre o pé de amoreira, você vai ouvir. Ao que você ouvir, é o sinal que você pode sair. Porque Davi falou para ele: vou guerrear ou não vou? O Senhor vai entregar a nossa mão ou não vai? Eu falei assim: quando você ouvir eu andar em cima do pé de amoreira, você sai. É permissão para você sair. Se você não ouvir, não sai. Uma hora que você ouvir meu passo em cima do pé de moreira, sai aqui, que é a tua permissão. Ele ouve andar, Davi ouviu Deus, os passos de Deus do pé de moreira, em cima dos galhos. E o irmão Breno viu os passos de Deus que pisava na folha. Ele quer andar contigo, irmão. Ele quer andar contigo, irmão. Deus quer caminhar com você. Deus quer caminhar com você. Tem tanta gente que anda contigo, caminha com você. Até nenhum espírito errado veio quer caminhar com nós. Satanás quer caminhar com nós. Doença quer caminhar com nós. Decepção quer caminhar com nós. Desânimo quer caminhar com nós. Esse é o inimigo principal, o desânimo. Quer caminhar conosco. Devemos dispensar todas essas companhias, essas coisas que nada traz para nós, o seu companheirismo. Caminhar com Deus, andar com Deus. Andar com Deus. Aí nós vemos depois Daniel jogado na cova dos leões. Ninguém dava nada, ninguém. Quem é que falava que Daniel não ia ser devorado? Não tinha. Qualquer um que você perguntava: o que você acha de Daniel? Foi jogado na cova do leão. Sim, não existe mais nada. Mas, irmão, Deus estava com ele. Deus se tornou um arco de fogo, como ele estava lá naquela salsa ardente. Ele estava agora dentro da coluna, dentro da cova dos leões. Rodeou Daniel. E como que o leão ia chegar em Daniel? Tinha que passar pelo fogo. Como ele fez com Israel quando saiu do Egito. Israel ia na frente, Faraó vinha atrás, mas Deus estava no meio. Deus estava entre Israel e entre o exército de Faraó. E como chegar no exército de Deus? Tinha que passar por cima de Deus. E como passar por cima de Deus? Deus é grande, Deus enche o céu, Deus enche a terra. Não tem como chegar naquela pessoa que Deus ama, que Deus escolheu, que Deus tem um plano com ela. Não tem como Satanás causar dano. Ele tenta,
Eu não vou dizer que ele não coloca sem dificuldade, ele coloca, mas Deus te livra. Eu não vou dizer que ele não coloca enfermidade em você, ele coloca, mas Deus tira. Ele colocou Lázaro dentro do túmulo, Jesus chegou e tirou. Jesus chegou e tirou. É assim a caminhada. Então, irmão, Deus era com Sansão, Deus era com Abraão, Deus era com Isaac. Por isso que ele não desanimava. Deus era com Jacó, não desanimava, caminhava. Nunca veio esse parado, falando, não vou seguir mais Deus, Deus não é comigo, Deus não faz nada. Não, ele sempre estava com a sua fé acesa, a sua fé viva, sempre confiando em Deus, sabendo que um dia Deus cumpriria a sua promessa na sua vida. Assim era José, assim era Abraão, assim era Isaac, assim era Jacó, assim era todos. E Sansão sabia que ele ia libertar Israel, o Israel da mão do filisteu. Mas você está com o olho arrancado, rapaz, você está com o cabelo cortado, mas Deus prometeu que ele vai usar eu, ele vai usar ele. Não importa que eu estou totalmente aqui destroçado, totalmente despedaçado, Deus vai usar eu. E Deus, ele nasceu novamente, novo cabelo, porque o crescimento vem de Deus, desse Paulo, e Deus fez o cabelo dele crescer, e nunca cresceu tão depressa como cresceu agora. O que demorou 7 anos, 10 anos para crescer, cresceu dentro de um dia, porque Deus faz isso. Ele fez a vara de Arão florescer da noite para o dia. Ela entrou seca no santuário. No outro dia ela estava verde, com casca, com folha, com flor e com amêndoa. Estava completa. Para provar que Arão era o sacerdote. Ela tinha que florescer. Ela tinha que produzir fruto para dar para Arão a posição de sacerdote. Ela tinha que florescer e dar fruto. Fazendo isso, ela liberava Arão para ser o sacerdote. Ela tinha essa missão. Assim é nós, irmão. Nós temos que florescer, nós temos que dar fruto. Fazendo isso, nós libera Jesus do céu para vir buscar nós. Nós libera Jesus do céu para vir buscar nós. A nossa vida prosperada de fruto, prosperada de companheirismo, que é folha. E Deus pega esse homem chamado Sansão, que ninguém dava nada para ele, mas Deus dava. Ele levou ele lá naquela arena, e ali nós conhecemos a história. Que ele derrubou tudo aquilo, matou mais de 3.000 filisteus, matou mais na sua morte do que na sua vida. Mas só que na sua morte, ele matou mais, porque na sua morte tinha um cabelo novo, um cabelo virgem. Na sua morte, ele era um homem restaurado. Sansão restaurado. É o que nós estamos vivendo agora. A Bíblia restaurada. Tudo, batismo restaurado. Santa Ceia está restaurada. Profeta restaurado. Voltamos a ter profeta. Por muito tempo ficou sem profeta. Deus restaurou o profeta para nós. A ceia do lava-pé foi restaurada. Voltou em atividade. Batismo em nome de Jesus. Voltou em atividade. Só Jesus é Deus, voltou em atividade novamente. Se temos restauração, temos então a libertação. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos para as perguntas, quer dizer, da tarde. Começando com o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que significa a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Obrigado, pastor. Jesus Cristo mesmo, irmão. Jesus, que é o primeiro Adão, e Jesus é o segundo. Então a glória do segundo é maior que a do primeiro. E a glória de Jesus, Adão foi herdeiro do jardim, teve a missão de governar, de guardar, de lavrar. Mas Jesus, ele herdou tudo isso. Então a glória de Jesus foi maior do que a de Adão. E a glória do milênio é maior do que a glória do jardim do Éden. A glória do segundo jardim, que vai ser agora, que é o milênio, que é a restauração do jardim do Éden. Milênio é a restauração do jardim do Éden. Como Adão não viveu lá 1000 anos, Jesus tem que viver 1000 anos no milênio, para cumprir o que Adão não cumpriu. Cumpriu o que Adão não cumpriu.
Porque é assim que Deus faz. Quando nós não cumprimos uma coisa, Deus cumpre, não fica sem cumprir. Deus realiza aquilo que nós não conseguimos realizar. Então veja bem, irmão, que o Jardim do Éden que nós vai agora é maior do que o de Adão. Porque aqui nós temos Jesus, como Adão nosso. Então a mensagem de João Batista e a mensagem do irmão Bueno é maior a mensagem do irmão Bueno do que de João Batista. Então a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Agora vamos falar de nós. Esse corpo, se nesse corpo nós temos glória, pense bem na glória que nós vai ter no segundo corpo, que é o corpo glorificado. Ali nós temos, no corpo glorificado, nós temos a plenitude de Deus, nós temos a plenitude de tudo no corpo glorificado. No corpo glorificado não falta nada. Então a glória da segunda casa, que é do segundo corpo, será maior do que o primeiro. Claro que não pode comparar a glória que nós temos nesse corpo com a glória que nós vai ter no corpo glorificado. É tanta glória que é naquele corpo que nós vai ser arrebatado. Vamos para a festa, vamos para o milênio, vamos para a eternidade. Então a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Vamos para a próxima pergunta. Agora do irmão Marcos Antônio. O irmão Marcos Antônio pergunta: as virgens que ficaram sem o azeite, o Espírito Santo, são as denominações, pastor? Não, é da mensagem. Ela tem azeite, irmão. Pode ver que quando ela ouve o clamor, aí vem o esposo, todas as 10 ouvem o mesmo clamor. Você vai ver que o mesmo clamor que desperta as 5 virgens, sabe? Desperta as 5 loucas. É o mesmo clamor. Não tem 2 clamores. É a mesma mensagem. A mesma mensagem que desperta a noiva, desperta a virginesse. Por isso que ela está na mensagem. Porque senão ia ter outro clamor para despertar ela. Mas o mesmo clamor, por aí vem o esposo. E elas também levantaram. Porque ela também, como ela fala que é esposa, Deus considera ela como esposa, a virginesse. É considerada, não é, mas é considerada. Porque ela fala que é a esposa. Aí ela tem azeite. Porque ela fala para 5 vivos, para 5 sábios: o nosso azeite está acabando. Então ela tinha: o nosso azeite está acabando. Dá o seu para nós. Aí ela fala: nós, se nós dá para ti, farta para nós. Então, ide comprar. Aí, o que aconteceu com a virginessa? É a mesma coisa de você, irmão, pegar outro irmão e vocês dois vão com a sua família fazer um passeio. E você pega o seu carro e o irmão pega o carro dele. Você leva step e o irmão não leva step. Quando chega uma distância, o pneu fura. Aí ele para o carro, você também para o seu, que você está indo junto. Aí ele fala para você: ô rapaz, furou o pneu do meu carro, vamos trocar. Aí ele vai lá atrás e não tem step. Falou: eu trouxe step. Você não dá o step seu para mim? Aí você vai falar: eu não posso. Se eu der o meu para você, vai fartar para mim. Se o pneu meu furar. E se eu guardo me parar? Eu estou sem step, me multa. Então tem coisas que você não pode dar. Eu não posso dar, porque vai fazer falta para mim. Eu vou ter em desordem com a lei, porque tem que andar com o step. Então fica aí. E eu vou embora, vou seguir viagem. Foi o que aconteceu com a virginessa. Ela não levou azeite de reserva. É o caso que ela não levou azeite de reserva. Se o irmão quer entender melhor isso, o irmão volta lá para Eliseu. Eliseu é tipo da noiva. Por que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias? Eliseu falou assim: eu quero a porção dobrada do seu espírito. Porque ele tinha que ter o espírito e tinha que ter o dobro, tinha que ter uma parte a mais. E isso que a virginessa não tinha. Ela não tinha porção dobrada do espírito. As 5 sábias tinham porção dobrada. Quando fartou o azeite para a sábia, ela repõe, porque ela tinha levado reserva. E a virginessa não levou reserva. Quando acabou, ela não tinha como repor, porque ela não levou reserva. É a mesma coisa você sair também para viajar num lugar distante, onde você não achar posto de gasolina, e você sabe também que é difícil achar pessoa, e você leva um galão de gasolina. Você leva aquele galão de gasolina. Quando acabar a gasolina, você abre o galão, põe no tanque e continua a viagem. É isso que aconteceu com a Virgem Sábia.
E é isso que aconteceu com a Virginésia. Ela não tinha esse galão de gasolina. Eliseu pediu a porção dobrada por causa disso. Quando Eliseu foi passar o Jordão, ele dobrou a capa. Eliseu tinha tudo de sobra. Por isso que ele é tipo da noiva. Ele tinha tudo de sobra. Então nós temos que ter o Espírito Santo para nós viver o nosso dia a dia, e nós temos que ter o Espírito Santo para aquela hora difícil, para o arrebatamento. Nós temos que ter o Espírito Santo para nós viver aqui, no nosso dia a dia, ir na igreja, adorar a Deus, e nós temos que ter o Espírito Santo para o arrebatamento. Para o arrebatamento. Então é isso que a Virginésia não tinha. Ela não tinha plenitude, irmão. Irmão Brando fala na festa da trombeta, a Virginésia tinha a palavra, mas ela não tinha a plenitude da palavra. Se o irmão quer mensagem para ajudar, o irmão pega a mensagem, festa das trombetas. É lá no final dela. O irmão Brando fala, Virginésia tem a palavra, mas ela não tem a plenitude da palavra. Ainda na mesma pergunta do irmão Marcos Antônio, ele pergunta, elas vão passar pela grande tribulação, pastor? Ela passa por grande tribulação, irmão, mas só que ela passa revestida. Que nem Noé passou na tribulação, mas passou dentro da arca. A arca revestiu ele. Quando Moisés foi para o Egito, para tirar Israel do Egito, ele jogou 10 pragas dentro do Egito, mas na cidade de Góis não pegou uma praga. Não foi uma praga na cidade de Góis, onde Israel habitava. Nenhuma praga. Aí vem o irmão Brando falar que aquilo ali é um tipo da Virginésia, que o Moisés vai trazer 10 pragas na tribulação, mas nenhuma vai para a Virginésia, porque ela está na cidade de Góis. Ela está revestida. Então, como as pragas não foi na cidade de Góis, também o dilúvio não pegou Noé, né, que a arca protegeu ele, a Virginésia estará protegida também. Ela está na tribulação, mas ela está protegida. Vamos para os pedidos de oração da tarde. Joel William pede oração ao seu favor, à sua família e ao seu tio. A irmã Dirce pede oração à sua família e seu favor. A Benedita Lindes pede oração ao seu favor e sua família. William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. O irmão Israel da Costa pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Oliveira Marcelo pede mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Antônio Carlos pede oração ao seu favor. A irmã Dulce pede oração à sua família. O irmão Éder Inácio pede oração para que Deus o encha cada dia mais do Espírito Santo. E o Gilmar, sobrinho do pastor Couto, pede oração à sua família. Deus José Couto, que acompanha a live, eu ia pedir para vocês, se vocês puderem, você põe no seu grupo essa live, leva ela mais para frente, se você puder. Você leva ela a caminhar mais longe, colocando ela também no seu grupo, e para que nós, irmão, pudemos alcançar o último eleito. Porque o irmão Brando diz, quando o último eleito entrar, a Bíblia será fechada. Que nem a arca de Noé. Quando entrou o último, foi fechada. É o mesmo quadro. Quando o último eleito for achado, a Bíblia será fechada. Aí Deus leva a Bíblia embora e leva nós dentro da Bíblia. Porque nós vai dentro da Bíblia. A Bíblia é o veículo que leva nós. Que nem a arca de Noé, você tem que ter um veículo para levar você. Você tem que ter. E a Bíblia é o veículo que leva nós para o encontro de Deus. Então você leva essa mensagem mais para frente. E o Couto, né, dá minha saudação aí para o povo Couto aí, para essa família Couto, que é uma família muito grande, pastor Couto aí de Betim, e tem aí uma família grande, meu irmão Couto que está pedindo oração. Se você é da família Couto aí, eu creio que é. Sobrinho do pastor, dá minha saudação aí, irmão. Você chegou numa hora boa, que eu estou começando a saudar daquele povo lá. A irmã Maria, o pastor Couto, o Coutinho, leva minhas mensagens, leva minha saudação para eles. Aqueles outros 2 filhos, o Couto também, que mora ali perto, ali, tudo junto ali. Leva minha saudação para eles, para as moças. Leva minha saudação para eles. Não deixa de levar, meu irmão. É uma necessidade, viu?
É uma necessidade. Tá bom? E fala lá para as meninas lá, para ela ouvir também a pregação. Eu sei que elas são inclinadas, muito inclinadas para Deus, e leva para eles ouvir. E a irmã Dulce, o dado para você hoje, irmã Dulce. Sempre reclama, dado não fala de mim, dado não fala de mim. Hoje é dado para você, viu? Então, obrigado, irmã Dulce. E a irmã Dulce aqui queria dar um elogio pela mensagem de domingo. Foi muito abençoada no culto de domingo. Então, irmã Dulce, está aí, está dado aí o recado aí da sua bênção que você recebeu domingo. Você ficou muito cheia da graça de Deus, veio para casa regozijando por causa da mensagem. Que Deus te abençoe, irmã Dulce, ricamente, você e seu lar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, tem esses irmãos amados, irmão Marcelo, mais irmão Demar, mais irmão que ouve, irmão Jean, tem a irmã que eu nem sei o nome, mas o Senhor conhece, não sei a sua necessidade, mas o Senhor conhece. Que o Senhor, pela tua graça, possa visitar cada um, Senhor, cuidar de cada um, que nem eu estava falando, os teus eleitos, o Senhor cuida dele. O Senhor nunca deixou de cuidar do teu eleito. Parece que está numa situação difícil, parece que está abandonado. Pode ser que esteja, mas não por ti. Por ti não está. O Senhor nunca abandonou. Nunca. Não importa que se tenha que entrar na fornalha, o Senhor entra. Se tem que entrar na cova de leões, o Senhor entra. Mas sempre o Senhor está junto com o teu filho. O irmão Brana disse que o Senhor entrou no ventre da baleia junto com o Joana. Quando o Joana entrou no ventre da baleia, o Senhor entrou junto com ele. O Senhor foi o oxigênio de Joana. O Senhor foi o oxigênio de Joana no ventre da baleia. O Senhor estava junto com Joana no ventre da baleia, Senhor. Muitas baleias nós devoramos, mas o Senhor entra com nós na batalha. O Senhor luta por nós. Quem falava, Senhor, que quando Israel andava dentro do Mar Vermelho, naquele caminho, o exército de Faraó atrás, e o Senhor segurando os cavalos, e os cavalos empinavam, não ia, porque era o Senhor que segurava ele. E eles viam o Senhor deixou os cavalos ver o Senhor. E eles reconheceram que o Senhor era o Criador deles. E os cavaleiros batiam e eles falavam: eu não vou atropelar o meu Criador, eu respeito o meu Criador. E ele está aí na frente. Ele está protegendo Israel. Oh Deus! O olho humano não vê isso, mas isso existe, isso é real. A tua existência, a tua presença, teu socorro dado a cada filho e filha do Senhor. Em nome de Jesus, continua conosco. Nós precisamos de ti, Pai. Às vezes nós fica sem dinheiro, às vezes nós fica a noite sem dormir, às vezes nós fica até sem um bom alimento, uma boa roupa para pôr no corpo, mas sem ti nós não podemos ficar assim. Maria perdeu o Senhor 3 dias, não aguentou ficar sem o Senhor. Voltou a Jerusalém procurando o Senhor por todo lado, entre os parentes, entre os amigos, achou o Senhor no templo. Mas que ela ficou sem o Senhor, ela não ficou. Ficou só 3 dias, não pôde ficar mais. Então nós também não vivemos sem ti, Pai. Não vivemos sem a tua presença. Por isso, esteja conosco em todo instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego cada irmão, cada ouvinte nas tuas mãos, para que o Senhor cuide deles, Senhor. Não importa se um está na fornalha, se um está na cova, se um está abrindo poço, o inimigo está entupindo, tudo que ele faz o inimigo atrapalha, tudo que ele faz o inimigo atrapalha, mas o Senhor dá força para continuar abrindo poço. Até que Jacó abriu que o filisteu não pôde entupir mais. Quer que chegue uma hora que Satanás dá um passo que ele não pode dar. É esse passo que nós queremos dar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém.